Oi gente, beleza? Professor Sangival aqui na área. Mais uma vez vamos bater um papo sobre ciência voltada à prática do exercício físico, com também opiniões técnicas, científicas, filosóficas, tudo pegando o melhor que temos das evidências momentâneas. E também tendo muito cuidado, para que nós possamos interpretar direito, interpretar certinho em nosso favor as pesquisas científicas que são feitas a respeito do exercício físico como um todo. Faz um mês que saiu o resultado de uma pesquisa de Oxford, e esse resultado foi muito importante porque ele acaba de ser publicado nos dois melhores canais científicos do exercício físico, que é o Colégio Americano, de Medicina Esportiva, e também no Jornal de Saúde e Exercício Físico da Europa. O resultado informa que nós precisamos de 5 minutinhos ou quase 5 minutinhos, porque esses benefícios eles já são demonstrados a partir de 4 minutos. Então, entre 4 e 5 minutinhos de exercício físico por dia para poder realmente aquilo trazer um benefício para nós. De certo modo, eu já havia falado isso para vocês inscritos aqui no canal, desde o final de setembro e principalmente desde outubro de 2023. Estamos agora em 2024, acabando o mês de março. Eu já havia dito que quando você está no sedentarismo, 5 minutinhos por dia já pode ser um bom início para você começar a deixar de ser sedentário. Faz 5 minutinhos por dia durante uma semana, ou durante 5, 6 dias pelo menos, e depois você aguarda um dia de descanso e começa a partir do dia seguinte ao dia do descanso, fazendo 6 ou 7 minutinhos e dando uma sequência aí numa escala lenta, porém progressiva, até estar fazendo aí seus exercícios físicos entre 40, 45 ou 50 minutos. Sempre algo que seja bem acima de meia hora e que não precise ser acima de 1 hora. Isso a gente já havia falado, isso a gente sugere que o nosso inscrito aqui, que nos acompanha, seguindo as nossas dicas, as nossas sugestões e principalmente as nossas orientações, faça. Mas agora a gente traz a ciência mais atual para vocês. Mas vamos interpretar direitinho as coisas. Esse treinamento que é durante um curto tempo para ser benefício para você, para trazer um benefício orgânico para você, ele precisa ser em alta intensidade, tá certo? Então, se não é possível, porque você não teria resistência para isso, por exemplo, fazer de 4,5 a 5 minutos em altíssima intensidade, a sugestão é que faça através do famoso HIIT, a intensidade intervalada, aquele treino onde você faz 10 segundos em alto nível, em alta intensidade, alta velocidade, por exemplo, um pique, e durante 5 a 10 segundos você descansa ou no máximo faz uma caminhada super leve. E vai repetindo isso durante 8, 10, 12 vezes. Depois você aumenta esse tempo de alta intensidade para 15, 20 segundos. E depois você vai também alternando entre caminhadas super lentas de um tempo igual ou parecido com esse. Isso aí é muito interessante, você vai alastrando a sua resistência cardiopulmonar até chegar a fazer piques de 4 minutos, 4 minutos e meio, dando ali depois um intervalo de 1 a 2 minutos parado,
ou então dos próprios 4 minutos em caminhada lenta. Aí repete isso mais 3 ou 4 vezes. Mas isso é uma outra história, porque para você chegar nesse nível, acredita-se que saindo do sedentarismo para aguentar, para ter a resistência cardiopulmonar respiratória, para fazer isso, é importante que você tenha pelo menos 1 ano de treinamento com avanços progressivos, muito lentos e orientados. Mas então vamos falar mais dessa pesquisa científica que acaba de ser divulgada, dizendo que algo em torno de 4,5 a 5 minutos já seria um benefício muito grande para a sua saúde. Veja bem, essas pesquisas começaram a ser feitas e divulgadas para o mundo a partir do momento em que começou a ser estudado um conjunto muito grande, um leque muito grande desses treinamentos que hoje a gente denomina como HIIT. Por exemplo, na década de 90, um estudo que ele começou a desenvolver entre 90 e 91 e divulgou em 1996, o Tabata, ele tomava por base alguns treinamentos de corredores que eram feitos lá em 1951, 1952, e identificou que este formato de treinamento traria benefício tanto para emagrecimento, quanto para correção de postura, quanto para auxílio na hipertrofia de membros inferiores e principalmente para a melhoria do desempenho cardiorrespiratório, que é o cardiopulmonar, né? O cardiovascular e respiratório. Então o Tabata, ele trouxe ali em 1996 um protocolo que dizia assim: você vai dar 8 tiros no máximo e esses tiros vão ficar todos em 20 segundos. Quando você der um tiro de 20 segundos, aí você agora vai fazer um descanso ativo, que seria uma caminhada super lenta por um tempo igual. Então você teria ali um treinamento muito interessante para o seu organismo, e ele dizia, portanto, que um treino ali que tivesse 4 minutos, 4 minutos e 20, 4 minutos e 40, portanto, corroborando esse nosso pensamento, essa nossa ideia, que algo em torno de 5 minutos ou quase realmente tem um benefício. Esses estudos foram importantes e outros pesquisadores foram surgindo ali de 1996 até 2006, 2007. Saíram muitas pesquisas sobre isso. E para a gente só lembrar aí do Simmons, lembrar aí do Ximenes, todos estudos que tinham mais ou menos a mesma linha de raciocínio, fazendo algumas alterações entre o pique, entre a bike, entre a natação, por aí vai. Em 2013, uma pesquisa foi divulgada também com esta comprovação, mas alertando para nós que esses 4 minutos a 5, eles não são puros, minha gente. Então, é disso que vem falar essa pesquisa agora, da virada do ano de 2023 para 2023, para início de 2024, vem falar exatamente aquilo que nós já teríamos sido alertados desde 2013 e que nós já falávamos em nossas aulas presenciais. Esses benefícios que são obtidos a partir de 4, 5 minutos de exercício físico, eles não são puros, ou seja, não são só esses 4 a 5 minutos. Esta é a parte principal do seu treino. A parte principal do seu treino, em altíssimo nível de esforço físico, duraria de 4 a 5 minutos, mas não se pode esquecer que antes disso você tem a obrigação de fazer um bom aquecimento, sobretudo daqueles músculos
na parte do corpo que você vai mais trabalhar naquele dia. Por exemplo, eu vou trabalhar com bike ou vou trabalhar com corrida, eu tenho que aquecer muito da minha cintura para baixo, os membros inferiores. Eu vou trabalhar com corda naval, por exemplo, ou fazendo um levantamento de alguns pesos em alta intensidade. Antes eu tenho que aquecer muito bem o tronco e os membros superiores, os braços. Isso é muito importante. Então, no mínimo 5 minutos, eu sempre recomendo 7 a 8 pelo menos, mas no mínimo 5 minutos de aquecimento antes do seu treino principal, que duraria também 5 ou quase isso. E depois, mais um tempo igual, de aproximados 5 minutos também, para você fazer o chamado de volta à calma, que seria uma caminhada mediana, para depois reduzir com uma caminhada lenta e depois fechar com uma caminhada super lenta, mais alguns alongamentos, sem demorar muito e também sem forçar muito. Este alongamento seria uma contribuição para o seu corpo relaxar. Então, você não poderia forçar muito nele. É um alongamento totalmente propício para você voltar à calma com o seu corpo, reduzindo a frequência cardíaca e reduzindo a ofegância, né? O ato de você ficar ali respirando muito firmemente. Então, você fazer uma mescla entre um alongamento leve e uma caminhada leve, solta, relaxando a musculatura e os pulmões, é muito importante para fazer parte da sua última etapa do exercício. Então você faz isso todo dia, na verdade, portanto, o que se chama de benefícios de um exercício feito em alta intensidade e ou intervalado de 4 a 5 minutos, na verdade se tornam 15 minutos, porque você não pode esquecer, repito, só para frisar, do aquecimento que vem antes dessa parte principal e do volta à calma que vem imediatamente depois dessa parte principal. Então, quando você lê, ver ou ouvir a informação de que 4 ou 5 minutos trazem gigantescos benefícios para a sua saúde, em se tratando de exercício físico, entenda 4 a 5 minutos igual a 15, porque esses 4 a 5 constituem a parte principal do seu treino. Antes aquece, depois volta à calma, tá bom? Não são 5 minutos, e sim 15. Não são 4 ou 5, 4,5 ou 5. São 15 no mínimo, justamente para você não esquecer de nenhuma parte do seu treino, apesar de o meio ser o mais importante, mas as outras duas também. Por outras coisas que a gente já até falou aqui, desde o procurar não se lesionar, até procurar fazer um desempenho bem feito no seu treino, porque você aqueceu direitinho, e ter um bem-estar depois do treino, porque você voltou à calma direitinho, tá bom? Então, 5, entenda-se como 15, esse é o ideal. Professor, quantas vezes na semana? Bom, para aqueles que já estão avançados, aqueles que já têm 1 ano ou mais de treino, a gente sempre recomenda, vá fazer este treino por 6 dias na semana, descansando 1. Mas, também já disse isso aqui no canal, não é o mais indicado fazer só esse tipo de treino. O ideal seria você fazer 3 dias dele e mais 3 ou 4 dias de um treinamento resistido, seja ele calistenia, que é o exercício de força usando o próprio peso do corpo, poderia ser também um treinamento resistido com elásticos, borrachas, tá? Chamado TRX, e também o mais conhecido de todos deles, que é a musculação. O ideal é sempre fazer uma combinação dos exercícios. Lembra? Tem um vídeo aqui no canal do Songival que a gente fala sobre treinamento combinado. É exatamente quando você faz ao longo da semana treinos que estão voltados
para a melhoria do funcionamento do cardiovascular e respiratório, e treinos que também são voltados para a melhoria da compleição física da sua musculatura. Aí completa-se sempre com um pouquinho de alongamento. Esse é o treino mais indicado. E para aqueles que estão começando agora? Pronto, aqueles que estão começando agora, você pega mais leve, faz por metade do tempo, se for todo dia da semana, ou você faz por esse tempo inteiro, dia sim e dia não. É o mais indicado. Depois de 3 semanas, ou no máximo 4, um mês, aí você começa a incrementar o seu treino com mais algumas coisas. Isso é para aquele que é iniciante, tá bom? Para aquele que é iniciante, na verdade, eu recomendo profundamente. Volta lá nos nossos primeiros vídeos do final de setembro de 2023 e do início de outubro de 2023 e vai fazendo um acompanhamento através das dicas e orientações que são feitas ali, que você daqui a 5, 6 meses vai estar num nível muito bom. No nível daqueles que nos acompanham desde o início do nosso canal e, portanto, já estão há 6 meses em treinamento. Tá bom? Essa é a mensagem do Titio Songe hoje. O canal do Songival vai ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil para você e você achou interessante, clica no gostei e manda esse vídeo, compartilha com alguém, manda para algum amigo ou alguma amiga que esteja precisando dessas orientações. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e acione o sininho aí, né, para poder sempre ficar com as notificações ativadas. E uma coisa que é extremamente importante, eu peço que você faça, eu acho que é a coisa mais importante aqui, é o seu feedback. Comenta aqui ao final desse vídeo, faz um bate-papo conosco, pode nos convocar para falarmos sobre algum tema que não esteja nesse vídeo, mas que seja voltado para dicas de exercício físico, para formatos de exercício físico, para protocolos e etc., através do Instagram, @songivalsantos. Manda um direct para mim e a gente pode abrir um bate-papo. E aqui ao final desse vídeo, sem dúvida nenhuma, fico aguardando o seu comentário para a gente poder emitir também nosso parecer sobre o seu comentário ou trocar figurinhas, que é sempre muitíssimo importante para ambos os lados. A gente aprende sempre junto. Quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu ensino. Esta é a filosofia que deve imperar no nosso meio, tá bom? Aquele abraço, o professor Songival vai ficando por aqui e até a próxima.